Graça e paz, família! Estamos aí para mais um vídeo. Me acompanha. Hoje vamos falar sobre para que o ser humano foi criado e até onde ele se rebaixou, o quanto ele se rebaixou. O ser humano, sabemos que ele foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, conforme está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança o fez, homem e mulher. Para ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança de Deus? É olhar para você e ver as características de Deus em você. Não se trata da cor da pele, não se trata da aparência do rosto, não se trata do cabelo, da cor do olho, da altura ou do tamanho, da largura. Não se trata disso. Não se trata do cabelo liso longo da mulher, ou do cabelo curto, do cabelo cacheado, do cabelo crespo. Não é disso. Se trata do caráter. Uma pessoa mansa, uma pessoa misericordiosa, são características de Deus. Uma pessoa que perdoa, uma pessoa que é paciente, que não se ira com facilidade, que não pratica injustiça, são características de Deus. Agora, uma pessoa que mente, que rouba, uma pessoa que influencia para o mal, uma pessoa que é injusta, uma pessoa que perde a paciência muito fácil e agride a outra com palavras, fisicamente, são pessoas que estão com o caráter deformado. Deus deu forma ao ser humano. Qual é a forma do ser humano? A imagem e semelhança de Deus. Imagina um vaso. O vaso foi feito. Imagem e semelhança de Deus. Quando o ser humano deixa de ser parecido com Deus, é como se o vaso perdesse aquela forma. Então o ser humano ficou deformado. Imagina se fosse visível aos olhos. Deus é lindo, Deus é belo. Deus é belo, é perfeito, é maravilhoso. O ser humano foi feito para ser assim, perfeito, belo, bonito, agradável. Agora, o ser humano sem Deus e deformado, imagina aqueles caroço no caráter, imagina aquele sangramento, imagina aquele pus. Imagina aquela deformidade. Assim que a gente conseguiria ver algumas pessoas que aparentemente está bem vestida, que aparentemente é bonita, barba feita, cabelo cortado, uma roupa nova, bem vestida, um tênis bonito, um sapato, relógio. A maioria das pessoas injustas estão nessa condição porque as pessoas injustas que buscam pela ganância dinheiro, por meio da violência, por meio da venda de drogas, por meio da má influência que são as mídias, eles estão bonitos e bem vestidos. Os traficantes grandes estão bem vestidos. As pessoas na mídia estão bem vestidas, aparentemente belas, mas se a gente tivesse uma visão espiritual da aparência dela com relação ao que foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas com caráter deformado, a gente ia ver, conforme eu descrevi, caroços, pus, sangramento, vesguice, todas essas coisas no mais alto grau. Digo espiritualmente, digo a alma, é uma alma contaminada. É como um peixe lá no mais profundo do oceano. Os peixes, ele crescem deformados porque eles estão nas trevas. Nas trevas não há necessidade de beleza. Nas trevas não há necessidade de harmonia, de paz. Não há necessidade de ser agradável. É como as pessoas sem Deus vivem. Nas trevas,
sem Deus, e o caráter, a alma deles vai ficando deformadas. Foi feito para ter a forma de Deus, e quando não tem a forma de Deus, está deformada. É isso que aconteceu com o ser humano. É isso que aconteceu com o ser humano. Só que Deus não desistiu do ser humano. Não desistiu do ser humano. João capítulo 3, versículo 16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala amou o mundo, fala que amou a humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que acontece? A humanidade está perecendo, está morrendo, está como uma multidão andando rumo a um precipício. Aí está as músicas influenciando, está a droga influenciando. Todas aquelas pessoas que praticam essas coisas estão servindo aos demônios. Estão servindo aos demônios. As pessoas que apoiam também estão trabalhando para demônio. As pessoas que colocam essas músicas em casa estão trabalhando para demônios. Estão influenciando os próprios filhos. Os que colocam a música alta na rua, que coloca baile funk para tocar em alto e bom som, além de incomodar os vizinhos, estão influenciando pessoas pro inferno. Sabe, aquela grande multidão rumo ao precipício está sendo influenciada pelas drogas, pela ilusão do tráfico, pela mídia, por essas músicas que exaltam a prostituição, que exaltam o tráfico de drogas, que exaltam o uso de drogas, e as pessoas vão indo. Parem com isso. Parem de botar essas músicas na sua casa. Parem de botar essas músicas nas festas. Por favor, vamos acordar. Parece que ninguém está vendo isso. Parece que ninguém está vendo isso. Eu moro na favela, cada esquina é uma música pior que a outra. E as crianças brincando e ouvindo essas coisas e repetindo. Porque quanto mais se ouve, mais fica na mente, mais fica na alma. Ou você não reparou isso? Seus filhos só aprendem o que ouve e o que vê. Normalmente, as crianças é a imagem dos pais. O ser humano distante de Deus e amigo do mundo, é isso que acontece. Cresce deformado. Para de colocar essas músicas na sua casa porque você está influenciando seus filhos ao mal. Para de colocar na rua. Está desrespeitando os mais velhos. E você que vende droga, para com isso. Você está servindo a bandeja de demônios, porque a droga não serve para mais nada além de estragar vidas, de detonar vidas. Pare com isso. Deus te deu uma chance. Todo aquele que nele crê não vai perecer. Creia no Senhor Jesus Cristo, entrega a sua vida a Ele, larga essas coisas. Larga essas coisas. E o Espírito Santo em nós restaura as características de Deus em nós. Porque quando o Espírito Santo está em nós, o fruto do Espírito vem à tona. O fruto do Espírito vem para o nosso caráter, influencia nosso espírito e nossa alma. E o fruto do Espírito só para me lembrar exatamente como está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só, a gente confessando Jesus Cristo, crendo no que Ele fez por nós, a gente recebe o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, aí em nossa vida é restaurada o caráter de Deus. É devolvido a forma que fomos criados para ter. Largamos as drogas, largamos a prostituição, largamos o tráfico, largamos a mentira, a infidelidade, a injustiça e voltamos para Deus e voltamos a ser como Deus, parecido com Deus. Aí a gente volta lá para o Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Vamos renunciar a essas coisas. Você que está me ouvindo, larga a injustiça, larga a mentira,
Larga as baladas, larga as drogas, larga o tráfico. Abre mão dessas coisas porque o que Deus tem para nós vale muito mais do que isso. Ser parecido com Deus não tem preço, é de um valor inestimado, não se paga e foi uma oportunidade que Ele deu a gente. Sinto te dizer, porque se você continuar no pecado, na mentira, na injustiça, você está caminhando para o inferno. É como eu te falei, é uma grande multidão indo rumo a um precipício e muitas influências. Reparou que está a multidão, muitas pessoas. Quem está ali no meio está sendo, de certa forma, empurrado e está caminhando para lá. É difícil sair. Sozinho é impossível. É necessário alguém de cima te tirar. Porque a única saída está por cima. Do lado tem gente, do outro lado tem gente, e atrás também tem. É influência em cima de influência, empurrando rumo ao precipício. Mas quando a gente levanta a mão para Deus assim e fala, Senhor Deus, me ajuda em nome de Jesus. Eu creio no que o Senhor fez por mim e eu aceito. Me perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, me ajuda a recomeçar. Aí vem, é um milagre, porque parece que Deus te tira daquela multidão e te leva para um lugar onde você pode recomeçar. Espero que você tenha compreendido essa mensagem de hoje. Guarda no seu coração, não só guarda, mas também pratica. Não só ouve de um lado e sai do outro. Pratica, leva a sério o que eu estou dizendo. Tá bom? Vou ficar por aqui. Se o vídeo foi útil, compartilha. Se você gostou, bota um joinha aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Dá essa força. Para a gente crescer cada vez mais e a mensagem chegar para mais pessoas. Grande abraço. Fica com Deus.